A vida, em sua crueldade implacável, nos joga em abismos onde a luz parece nunca mais alcançar. Elias sabia bem o que era essa escuridão. Sentado à beira da janela em seu apartamento silencioso, o peso do mundo parecia repousar sobre seus ombros. A cidade lá fora cintilava com uma indiferença ensurdecedora, enquanto dentro dele apenas o eco vazio de uma perda recente e devastadora ressoava. O luto havia se transformado em um companheiro constante, um véu denso que obscurecia cada pensamento, cada respiração. Houve um tempo em que Elias irradiava otimismo. Lembranças rápidas e dolorosas de um passado não tão distante invadiam sua mente. O riso fácil, a carreira ascendente, os planos ambiciosos para o futuro ao lado de quem amava. Ele era um homem em ascensão, com a vida mapeada e o coração cheio de esperança. Agora, essas imagens eram como fantasmas, zombando de sua condição atual. O contraste entre o Elias de antes e o homem desfeito que se via no reflexo da janela era um golpe contínuo. A vida o havia traído. O destino o havia esmagado sob um peso insuportável de injustiça. Ele tentara de tudo para preencher o vazio. Noites em claro, garrafas vazias, a busca frenética por distrações que apenas serviam para adiar o inevitável reencontro com sua própria dor. O isolamento parecia a única resposta, uma fortaleza frágil contra um mundo que ele agora via como hostil e sem sentido. Mas a solidão apenas amplificava o eco do seu tormento. Foi em um desses dias cinzentos, arrastando-se pela biblioteca pública em busca de algo, qualquer coisa que pudesse anestesiar a mente, que o inesperado aconteceu. Uma bibliotecária de cabelos grisalhos e olhos perspicazes, a senhora Helena, notou a aura de desolação que Elias carregava. Com uma voz suave, quase um sussurro, ela se aproximou, não com piedade, mas com uma sabedoria instintiva. Às vezes, disse ela, estendendo um livro antigo com capa de couro gasta, a maior força nasce da maior dor. Existe uma filosofia que transforma dor em força. Elias pegou o livro, cético. As palavras dela pareciam um clichê barato, mas havia algo na serenidade de seus olhos que o impediu de simplesmente recusar. O título era Meditações, de Marco Aurélio. Em casa, folheou as páginas com desinteresse, considerando a ideia de uma filosofia antiga para seus problemas modernos como algo frio e distante, talvez até presunçoso. Como um imperador romano de séculos atrás poderia entender a angústia de um homem contemporâneo que havia perdido tudo? Ele leu sobre a dicotomia do controle, a ideia de focar apenas no que se pode mudar e aceitar o que não pode. Fácil falar, murmurou Elias. Quando seu mundo desmorona, o que resta para controlar? A resistência interna era imensa. Seu coração gritava por justiça, por um retorno ao que foi, enquanto a mente tentava, sem sucesso, absorver aqueles conceitos aparentemente frios. No entanto, um trecho em particular o fez parar. A verdadeira liberdade reside não em ter o que se deseja, mas em desejar o que se tem, aceitando a natureza das coisas como elas são. Elias releu a frase várias vezes. A aceitação. A palavra era um soco no estômago, mas também uma faísca. A dúvida ainda persistia, uma muralha imponente, mas uma pequena chama de curiosidade, de uma possibilidade remota de alívio, havia sido acesa em seu interior. Será que existia mesmo uma força oculta na aceitação? Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. A pequena chama acesa pela curiosidade de Elias era frágil, quase imperceptível, mas era um começo. Ele tentou aplicar os princípios estoicos em seu dia a dia, mesmo que de forma reticente e desajeitada. A primeira tentativa foi ao se deparar com o ônibus atrasado na parada. Velhos hábitos o impeliam à raiva, à frustração, ao sentimento de que o universo conspirava contra ele. Mas, lembrando-se da dicotomia do controle, ele respirou fundo. O atraso do ônibus estava além de seu controle. Sua reação, não. A experiência não foi transformadora. A irritação ainda borbulhava, mas foi um pequeno passo, uma semente plantada em solo árido.
O conflito interno era constante. Sua mente racional compreendia a lógica por trás da aceitação e do controle das reações, mas o coração, ainda em carne viva, resistia veementemente. As emoções eram como ondas gigantes, ameaçando engolir qualquer tentativa de serenidade. Era como se duas versões de Elias lutassem dentro dele: o homem que ansiava por paz e o homem que se agarrava à dor como uma identidade. Foi nesse período de turbulência que Elias cruzou com Sofia, uma mulher que trabalhava na mesma biblioteca que a senhora Helena. Sofia havia perdido o marido e a casa em um incêndio devastador alguns anos antes, mas irradiava uma calma que beirava o inacreditável. Elias a observava, fascinado. Ela não negava sua dor, mas parecia carregá-la com uma dignidade serena, sem amargura. Sofia era o exemplo vivo de que a força podia, de fato, nascer da maior dor, uma prova de que o estoicismo não era apenas uma teoria fria, mas uma forma de vida praticável. A presença dela era um lembrete silencioso, um farol de esperança em meio à sua própria escuridão. Certa manhã, Elias descobriu que um colega de trabalho em quem confiava havia espalhado rumores maliciosos sobre ele, prejudicando sua reputação em um projeto importante. A notícia atingiu-o como um raio. A raiva, a sensação de injustiça e a traição reacenderam o fogo da amargura que ele pensava estar começando a controlar. Seu primeiro impulso foi confrontar o colega, desabafar sua fúria, retaliar. Mas, no pico da sua indignação, as palavras de Marco Aurélio ecoaram em sua mente. A melhor vingança é não ser como o inimigo. Elias parou. A raiva o consumia por dentro, mas ele percebeu que ceder a ela apenas o tornaria tão pequeno quanto aquele que o havia prejudicado. A vingança não traria de volta sua reputação ou apagaria a dor da traição. Pelo contrário, apenas o prenderia ainda mais ao ciclo de negatividade. A epifania foi clara e dolorosa. A raiva e o ressentimento prejudicavam-no mais do que a própria traição. Ele tinha o poder de escolher sua resposta, e ele escolheu não ser consumido. Essa pequena vitória interna foi um divisor de águas. Elias começou a praticar a gratidão, inicialmente pelas coisas mais banais: o calor do café da manhã, o sol que entrava pela janela, a música que o acalmava. A princípio, parecia forçado, mas com o tempo, a prática começou a mudar sua perspectiva. Ele refletia sobre a impermanência de todas as coisas, incluindo o sofrimento. A dor não era um castigo pessoal, mas uma parte inevitável da condição humana, uma experiência compartilhada por todos. Aceitar isso não significava gostar da dor, mas reconhecer sua existência sem se deixar definir por ela. Uma paz interior sutil começou a emergir. Não era a ausência de tristeza, mas uma força que brotava de dentro, uma resiliência que o permitia sentir a dor sem ser esmagado por ela. Ele decidiu perdoar o colega, não porque o colega merecesse, mas porque Elias merecia se libertar do fardo do ressentimento. O perdão foi um ato de autocompaixão, uma libertação. Com essa energia recém-descoberta, Elias canalizou sua atenção para algo construtivo. Ele retomou um antigo projeto de voluntariado que havia abandonado após a tragédia, ajudando crianças em situação de vulnerabilidade. A dor não desaparecera, mas agora tinha um propósito. Ele se sentia mais forte do que nunca, mais centrado, mais capaz de enfrentar o que a vida lhe lançasse. No entanto, o universo, como sempre, guardava um novo desafio. Uma notícia inesperada se aproximava, pronta para testar os limites de sua recém-descoberta resiliência, uma provação que o levaria ao cerne do que ele havia aprendido. O novo desafio revelou-se de uma forma cruelmente familiar, como um eco do passado que Elias tanto lutara para superar. Uma notificação legal chegou, informando-o de uma disputa pela herança de sua família, orquestrada por parentes distantes que até então pareciam não se importar. Não era apenas uma questão financeira. Era um ataque direto à memória de seus entes queridos, uma tentativa de desvalorizar tudo o que eles haviam construído. A situação remetia diretamente à sua perda original, mas com uma camada adicional de injustiça e traição. Elias sentiu o velho desespero rastejar, a tentação de retornar aos seus antigos padrões de desespero e reatividade. A raiva borbulhava, mais intensa do que antes, pela afronta à memória de sua família.
A voz em sua mente gritava para ele lutar com unhas e dentes, para se vingar, para provar que estava certo. Era a mesma voz que o havia arrastado para o abismo de desespero anos atrás. A luta interna era intensa, uma batalha feroz entre o homem que ele havia sido e o homem que estava se tornando. A razão estoica, duramente conquistada, confrontava o clamor apaixonado das emoções. No momento crucial, quando o advogado lhe perguntou sobre sua estratégia de guerra judicial, Elias fechou os olhos, respirou fundo, sentindo o peso da decisão. Lembrou-se de Sêneca, que falava sobre a importância de controlar a mente e não ser escravo das paixões. Ele visualizou Sofia, sua serenidade, sua força diante da perda. E as palavras de Marco Aurélio, sobre a virtude como o único bem verdadeiro, ecoaram em sua mente. Ele escolheu agir com sabedoria, justiça, coragem e temperança, mesmo quando era doloroso. Não haverá guerra, Elias disse, para a surpresa de seu advogado. Não com a minha família. Não vou permitir que a ganância e a amargura manchem ainda mais a memória de quem eu amo. Ele explicou que lutaria pela justiça, sim, mas com dignidade e princípios. Ele não se rebaixaria ao nível dos outros. Sua estratégia seria baseada na verdade, na calma e na busca por uma solução equitativa, focando no que era justo e não na vingança. Ele aplicaria os ensinamentos estoicos para controlar sua percepção e suas reações, não as circunstâncias externas. O clímax impactante não foi uma vitória em tribunal, mas a demonstração de uma força interior inabalável. Elias, em vez de se afundar na raiva e no litígio sem fim, propôs uma mediação, apresentando uma solução que, embora não fosse perfeita, era justa para todas as partes e preservava o legado de sua família de forma honrosa. Ele abdicou de uma parte do que lhe era de direito, não por fraqueza, mas por uma força que vinha da sabedoria de saber o que realmente importava. Ele surpreendeu a si mesmo e aos outros, mostrando que era possível defender seus valores sem se deixar consumir pelo ódio. Elias emergiu da provação não ileso, mas profundamente transformado. Sua dor não desapareceu. A memória da perda ainda era uma parte intrínseca de seu ser, mas ele a integrou. Ela não era mais um fardo esmagador, mas uma fonte de sabedoria e compaixão. Sua experiência o tornou mais empático, mais humano. Ele se tornou um exemplo para outros, não pregando o estoicismo, mas vivendo-o. As pessoas viam sua calma, sua resiliência e naturalmente buscavam seu conselho. Ele encontrou um novo propósito de vida. Elias, ao lado de Sofia, fundou uma organização de apoio a pessoas que passavam por luto e perdas, baseada nos princípios estoicos de aceitação, controle do que está em nosso poder e virtude. Ele os ensinava a transformar a dor em força, a encontrar significado mesmo nas maiores adversidades. Não era uma cura mágica, mas uma ferramenta para navegar pelas tempestades da vida com propósito. Elias encontrou uma nova forma de honrar sua perda, dedicando sua vida a ajudar outros a encontrar a força que ele havia descoberto em si mesmo. A vida não se tornou perfeita, novas perdas e desafios certamente surgiriam. Mas Elias havia aprendido a navegar por suas tempestades com uma calma e um propósito que antes lhe eram inimagináveis. A imagem final mostra Elias, sereno e forte, em um jardim que ele havia cultivado para a comunidade, observando crianças brincarem. Ele sorri. A voz em off final ecoa, suave e profunda. A dor é inevitável, mas o sofrimento é uma escolha. O estoicismo não apaga a dor, mas nos dá a força para transformá-la em nossa maior aliada. Elias não esqueceu sua perda, mas aprendeu a carregar a cicatriz com dignidade, transformando-a em sabedoria, um legado de força e compaixão que ecoaria muito além de sua própria existência. Ele olha para o horizonte, o sol se pondo, um novo dia sempre prometendo novos desafios, mas também novas oportunidades para viver com virtude e propósito.